Olá, meu nome é Rosa Magali Moraes, eu sou psiquiatra, especialista na infância e adolescência. E hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre suicídio e transtorno do espectro do autismo. Quando a gente pensa nesses dois temas, tem muito a acrescentar. A gente precisa focar em 3 pontos principais. Primeiro, o que leva alguém com transtorno do espectro do autismo a pensar, planejar e, infelizmente, a cometer mais suicídios quando comparados com a população normotípica? Um outro ponto importante é como a gente colabora para que muitas vezes essa sensação de abandono, essa tristeza, essa depressão seja tanta a ponto de alguém pensar em cometer suicídio. E por último, mas não menos importante, como a questão do suicídio está atrelada ao tema transtorno do espectro do autismo, mas não só a pessoa com autismo. A gente sabe hoje, por exemplo, que familiares de pessoas com TEA cometem muito mais suicídio do que a população normotípica. Durante a pandemia, onde normalmente o índice de suicídio aumentou de uma maneira geral, mas a gente viu alguns casos que tiveram, inclusive, repercussão na mídia e que são corroborados por dados de pesquisas científicas, onde não só as pessoas com TEA, mas os familiares de pessoas autistas foram acometidos de quadros depressivos graves e muitas vezes chegando ao planejamento e à tentativa de suicídio. No TEA, quando a gente pensa no segundo ponto que eu falei para vocês, né, como a gente contribui para isso? Quando a gente não acolhe, quando a gente não adapta, quando a gente julga, quando a gente discrimina, quando a gente não inclui, muitas vezes quando a gente não tenta se informar, não tenta entender, quando a gente não pratica a empatia, a gente corre o risco de causar uma violência verbal, em alguns casos, a não educar os nossos filhos, por exemplo, e eles causarem uma violência física no ambiente escolar. Muitas vezes, quando a gente não protege, principalmente, mas não unicamente, as pessoas do sexo feminino autistas, a gente não educa, a gente não orienta sobre questões sexuais, a gente deixa, né, essa população ainda mais exposta. Quando a gente pensa no TEA propriamente dito, além das questões que envolvem, né, todo o ambiente, como eu acabei de falar para vocês, a gente tem as questões da comorbidade. O fato de você ter TEA não te protege contra outros diagnósticos psiquiátricos. Pacientes que têm TEA, eles têm mais depressão, eles têm mais transtornos ansiosos que cronicamente podem levar a quadros depressivos. Eles têm mais transtorno afetivo bipolar. E dentro do transtorno afetivo bipolar, a gente sabe que há uma maior ocorrência, por exemplo, de planejamentos e de tentativas de suicídio. Esse planejamento e essa tentativa dentro do quadro clínico do transtorno do espectro do autismo pode acontecer em faixas mais jovens quando comparadas com a população em geral. É importante a gente estar atento, é importante a gente entender que, até pela dificuldade na comunicação social, alguém autista talvez não consiga chegar para você, identificar, nomear e expressar sentimentos. Essas sensações, elas são internalizantes, a gente precisa que o outro divida com a gente para a gente prestar atenção. Mas sabendo da faixa etária, sabendo do risco, entendendo a situação, a gente pode fazer uma busca ativa, a gente sempre tem que investigar e, principalmente, a gente sempre tem que oferecer um ambiente acolhedor para que isso não aconteça. Seja para as pessoas com TEA, ou seja, para as famílias das pessoas com TEA. É claro que, em certa medida, a gente está falando de questões que são internas, que são genéticas, que são epigenéticas, que não dependem, que não tem responsabilização ou culpabilização de quem está ao redor. Ninguém escolhe passar por uma situação dessa. Mas a gente pode não causar, mas a gente pode desencadear, a gente pode perpetuar uma sensação. Daí a importância de conscientizar para mudar.